Em uma esquina esquecida de uma cidade pequena, havia uma loja de antiguidades, um lugar empoeirado e sombrio, onde o tempo parecia ter parado. As prateleiras estavam abarrotadas de itens estranhos e peculiares, cada um com uma história própria, mas havia algo na loja que ninguém sabia, uma maldição. Nita era uma jovem que trabalhava na loja, uma mulher comum, com uma vida simples, cheia de sonhos não realizados. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava os objetos no porão da loja, encontrou uma caixa velha, quase escondida entre pilhas de livros antigos. Intrigada, abriu a caixa e encontrou um amuleto estranho, de aspecto perturbador, com símbolos que ela não reconhecia. Curiosa e sem imaginar o perigo, Nita levou o amuleto para cima, colocando-o no balcão de exposição. Naquela noite, a loja estava vazia, e a chuva batia forte contra as janelas, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. O sino da porta soou, anunciando a chegada de um cliente, mas quando Nita levantou a cabeça, viu um homem estranho, de aparência pálida e olhos penetrantes. O homem se aproximou do balcão, fixando o olhar no amuleto. Com uma voz rouca, perguntou se sabia o que era aquele objeto. Nita, sentindo um frio na espinha, respondeu que não. Ele sorriu de uma maneira que fez seu coração acelerar, revelando que aquele amuleto era a chave para um destino terrível. A noite avançava, e a loja parecia mergulhar em um silêncio aterrador. O homem contou histórias de antigos rituais e maldições, de demônios que caminhavam entre os vivos. A cada palavra, Nita sentia uma crescente sensação de medo e fascínio. O homem finalmente disse que, ao encontrar o amuleto, ela havia despertado algo sombrio, e que nada seria como antes. Sem mais uma palavra, ele desapareceu na escuridão da loja, deixando Nita sozinha com o amuleto e um sentimento de pavor profundo. Algo terrível estava para acontecer, e ela estava no centro de tudo. E assim, a primeira peça do quebra-cabeça foi colocada, marcando o início de uma jornada que Nita jamais poderia imaginar. Na noite seguinte, Nita não conseguiu dormir. As palavras do estranho ecoavam em sua mente. O amuleto parecia pulsar com uma energia própria, e ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Decidiu voltar à loja, mesmo sabendo que era tarde demais para estar lá. Ao entrar, encontrou a loja imersa em uma escuridão ainda mais densa do que o habitual. Cada sombra parecia se estender e se contorcer, como se tivesse vida própria. O amuleto estava exatamente onde ela o deixará, mas havia algo diferente no ar, uma sensação de presença, de que não estava sozinha. Enquanto olhava para o amuleto, as luzes da loja começaram a piscar, e um vento gelado percorreu o ambiente. As portas e janelas se fecharam com um estrondo, aprisionando-a ali dentro. Foi então que ouviu uma risada baixa, gutural, vindo das sombras. O medo apertou seu coração quando uma figura começou a se formar diante dela. O demônio era alto e de aparência grotesca, com olhos vermelhos que pareciam brilhar na escuridão. Sua pele era como carvão, e cada movimento parecia deixar um rastro de fumaça. Com uma voz que parecia vir das profundezas do inferno, ele se dirigiu a Nita, chamando-a pelo nome. "Você me libertou", ele disse, a voz reverberando pelo ambiente. "E agora, está presa ao meu destino." Nita tentou recuar, mas suas pernas pareciam não obedecer. O demônio se aproximou, cada passo fazendo o chão tremer ligeiramente. Ele explicou que, ao encontrar o amuleto, ela havia rompido um selo antigo, e agora ele estava livre para caminhar entre os vivos. Mas havia um preço a ser pago. "Você deve me ajudar a completar o ritual", ele declarou. 3 sacrifícios, 3 almas para selar meu poder e garantir minha permanência." O horror tomou conta de Nita, mas algo dentro dela, talvez um vestígio de coragem, a fez perguntar por que deveria ajudar. O demônio sorriu, um sorriso que não era de alegria, mas de pura maldade. "Porque, se não o fizer, o tormento que recairá sobre você será inimaginável. Sua alma será minha para sempre." E assim, a barganha foi feita, não por escolha, mas por necessidade. O demônio desapareceu, deixando Nita sozinha com a terrível realidade de sua nova missão. Os dias seguintes foram um tormento para Nita. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do demônio, sentia sua presença.
O amuleto agora estava escondido em uma gaveta trancada, mas mesmo assim, ela sentia que ele a observava, que ele estava por toda parte. Certa noite, incapaz de suportar mais o peso da angústia, Nita decidiu que precisava de ajuda. Recorreu a Mira, uma amiga de infância que sempre acreditara no sobrenatural e estudara ocultismo. Contou-lhe tudo, desde o encontro com o estranho homem até a aparição do demônio. Mira ouviu atentamente, e sua expressão ficou sombria. Você fez um pacto com ele, Nita. E pactos assim nunca terminam bem. Precisamos encontrar uma maneira de desfazer isso antes que seja tarde demais. Juntas, vasculharam livros antigos e buscaram conselhos com ocultistas e especialistas. Uma noite, enquanto pesquisavam em uma biblioteca secreta, descobriram uma passagem em um livro velho e empoeirado que falava sobre a natureza dos demônios e os pactos feitos com eles. A solução era clara, mas terrível. Para desfazer o pacto, Nita teria que enganar o demônio, algo quase impossível, pois ele sabia ler seus pensamentos e estava sempre um passo à frente. Mas havia uma esperança de encontrar um artefato ainda mais antigo e poderoso, capaz de prender o demônio novamente. O artefato, conhecido como o Espectro de Prata, estava perdido há séculos. As lendas diziam que ele estava escondido em uma caverna profunda nas montanhas, guardada por espíritos vingativos. Nita sabia que tinha que encontrá-lo, mas o tempo estava contra ela. A cada dia que passava, o demônio se tornava mais forte, e ela sentia a escuridão crescendo dentro de si. A jornada para as montanhas foi árdua. Nita e Mira enfrentaram tempestades, terrenos traiçoeiros e a sensação constante de serem observadas. Finalmente, chegaram à entrada da caverna, um lugar que exalava uma energia sinistra. Ao entrarem, foram recebidas por sussurros e sombras dançantes. O caminho era estreito e tortuoso, levando-as cada vez mais fundo na escuridão. Os espíritos guardiões não tardaram a se revelar, tentando impedir seu avanço com visões aterrorizantes e ilusões que confundiam seus sentidos. Mas Nita, determinada e desesperada, resistiu a todas as provações. No coração da caverna, encontraram o espectro de prata, brilhando com uma luz fria e sobrenatural. Ao tocá-lo, Nita sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo, mas também uma profunda tristeza, como se o artefato carregasse consigo o peso de todas as almas que havia aprisionado. Com o espectro em mãos, Nita sabia que o confronto final estava próximo. E o que ela ainda não sabia era o preço que teria que pagar para finalmente se libertar do demônio e do pacto que havia feito. Com o espectro de prata em sua posse, Nita voltou para a cidade, sentindo tanto esperança quanto medo. O artefato era sua única chance de se libertar, mas sabia que usar seu poder não seria fácil nem seguro. A presença do demônio tornava-se cada vez mais forte, e ele não estava disposto a perder seu domínio sobre ela. Na noite em que voltou, a cidade parecia diferente. As sombras eram mais profundas, os sons mais distantes. Pessoas que conhecia a vida toda olhavam com estranheza, como se soubessem que algo estava errado, mas não conseguiam identificar o que. Nita sentia um peso sobre seus ombros, como se a escuridão estivesse lentamente consumindo-a. Foi então que começaram os sinais. Pequenas tragédias aconteciam ao seu redor. Animais mortos eram encontrados nas ruas, as plantações murchavam sem explicação, e uma sensação de desespero se espalhava pela comunidade. As pessoas começaram a sussurrar, culpando-se mutuamente, sem saber que a verdadeira origem do mal estava mais perto do que imaginavam. Nita sabia que precisava agir rápido. Naquela noite, reuniu seus amigos mais próximos, incluindo Mira, e explicou a situação. Eles se reuniram na loja de antiguidades, onde tudo começara. O plano era simples, mas arriscado: usar o espectro de prata para confrontar o demônio e forçá-lo a recuar para onde pertencia. À meia-noite, o ritual começou. A loja estava cercada por velas, criando um círculo de luz no meio da escuridão. Nita segurava o espectro de prata com força, sentindo seu poder pulsar através de suas veias. Mira entoava cânticos antigos, chamando os espíritos de proteção. De repente, um vento gélido soprou, apagando todas as velas de uma vez. A escuridão tomou conta, e o demônio apareceu, mais feroz e imponente do que nunca.
Seus olhos brilhavam com uma raiva antiga e implacável. Ele olhou diretamente para Nita, e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Você realmente acha que pode me derrotar? Sua voz ressoou como um trovão. Você pertence a mim agora. Nita sentiu o medo crescer, mas não podia recuar. Levantou o espectro de prata, e uma luz intensa emanou do artefato, iluminando a sala. O demônio rugiu, recuando ligeiramente, mas sua força era imensa. A batalha que se seguiu foi uma luta de vontades, um choque de poderes que parecia abalar as próprias fundações da realidade. Os amigos de Nita fizeram tudo o que podiam para ajudar, mas a força do demônio era avassaladora. Quando tudo parecia perdido, Nita sentiu uma onda de coragem e determinação. Com um último esforço, canalizou toda a sua energia através do espectro de prata, gritando com todas as suas forças. Uma explosão de luz ofuscante preencheu o ambiente, e o demônio soltou um grito ensurdecedor antes de ser sugado de volta para as profundezas de onde viera. O silêncio que se seguiu foi absoluto, e a escuridão parecia menos opressiva. Mas, quando as velas se reacenderam, Nita caiu de joelhos, exausta e marcada pela batalha. Algo estava errado. Sentia que, embora o demônio tivesse sido expulso, um pedaço dele permanecia dentro dela, uma sombra que nunca deixaria completamente. Os dias que se seguiram à batalha na loja de antiguidades foram estranhamente calmos, mas para Nita, a paz era ilusória. Cada vez que se olhava no espelho, via algo diferente em seus olhos, uma sombra profunda e inquietante. Sentia-se cansada, como se uma parte de sua alma tivesse sido drenada. Os amigos tentavam confortá-la, mas nada parecia aliviar o peso que carregava. Então, uma noite, enquanto tentava dormir, Nita acordou subitamente com uma sensação de sufocamento. Seus pulmões ardiam, e seu corpo estava coberto de suor frio. Ao levantar-se, percebeu que suas mãos tremiam descontroladamente, e uma dor aguda percorreu seu peito. Correu para o banheiro, esperando que a água fria pudesse acalmá-la. Mas, ao acender a luz e olhar para o espelho, o horror a atingiu em cheio. Seus olhos, que antes eram castanhos suaves, agora estavam manchados de um vermelho sinistro. Sua pele parecia pálida, quase translúcida, e uma marca negra se formava em seu pescoço, como se algo estivesse tentando emergir de dentro dela. Desesperada, Nita chamou Mira, que chegou rapidamente. Ao ver a transformação, Mira não conseguiu esconder o pânico. Nita, o demônio deixou uma marca em você. Ele está tentando voltar através de você. A revelação era aterrorizante. Nita sentia uma presença constante, uma voz sussurrando em sua mente, incitando-a a cometer atos terríveis. Cada dia era uma batalha para manter o controle sobre si mesma, e a cada dia, a presença do demônio ficava mais forte. Mira e Nita começaram a buscar uma solução desesperada. Consultaram mais especialistas, exploraram rituais antigos e até recorreram a práticas proibidas na tentativa de expulsar a entidade. Mas cada tentativa só parecia enfurecer o demônio ainda mais, e Nita sentia sua sanidade escorregar lentamente. A transformação física era apenas o começo. Nita começou a ter lapsos de memória, perdendo horas, às vezes dias, sem nenhuma lembrança do que havia feito. Acordava em lugares estranhos, coberta de lama ou sangue, sem saber de onde vinham. A cada novo episódio, a marca em seu pescoço se expandia, e a sombra em seus olhos ficava mais profunda. Certa noite, Mira encontrou Nita deitada no chão de sua sala, murmurando palavras em uma língua antiga, os olhos virados para trás. Ao tentar despertá-la, Nita se ergueu com uma força sobre-humana e a empurrou contra a parede, os olhos brilhando com uma luz vermelha. Ele está aqui, disse uma voz que não era dela. E não vai parar até conseguir o que quer. Com um esforço tremendo, Mira conseguiu quebrar o transe, e Nita voltou a si, chorando e tremendo. Elas sabiam que o tempo estava se esgotando. O demônio estava ganhando força, e logo, Nita não seria capaz de resistir. A transformação de Nita era um aviso sombrio, o pacto feito com o demônio não podia ser quebrado facilmente. E, à medida que o tempo passava, ficava cada vez mais claro que a única maneira de salvar sua alma poderia ser um sacrifício maior do que qualquer um poderia imaginar. Os estranhos eventos na vida de Nita não passaram despercebidos pela pequena comunidade.
Boatos começaram a circular, alimentados por medos e superstições antigas. As pessoas cochichavam nas esquinas, olhavam de soslaio para Nita quando ela passava e evitavam cruzar seu caminho. Alguns acreditavam que ela estava possuída, outros pensavam que era uma bruxa. Naquele ambiente hostil, Nita sentia-se cada vez mais isolada. A loja de antiguidades, antes um refúgio seguro, tornou-se um alvo de suspeitas. Uma noite, enquanto Nita e Mira estavam na loja tentando decifrar um ritual de purificação, ouviram barulhos do lado de fora. Aproximando-se da janela, viram uma multidão se formando, segurando tochas e murmurando palavras de ódio. O líder do grupo era o pastor da igreja local, um homem de fé fervorosa e intolerante. Ele clamava que Nita havia trazido o mal para a cidade e que deveria ser expulsa ou purificada pelo fogo. A multidão, com medo e raiva, concordava, avançando em direção à loja. Mira tentou trancar as portas, mas a multidão era implacável. Eles arrombaram a entrada e invadiram o local, derrubando prateleiras e destruindo objetos antigos. O pastor avançou até Nita, segurando uma cruz e um frasco de água benta, determinado a exorcizar o demônio. Saia, espírito maligno. Deixe esta jovem em paz, ele gritou, jogando a água benta em Nita. Mas ao invés de libertação, um grito de dor irrompeu de seus lábios, e a marca em seu pescoço queimou intensamente, como se estivesse sendo marcada a ferro quente. O demônio dentro dela se enfureceu, e por um momento, os olhos de Nita brilharam com aquela luz vermelha sinistra. A multidão recuou, assustada, mas o pastor não desistiu. Veem! Ela está possuída. Precisamos purificá-la. Ele ergueu a cruz, mas antes que pudesse fazer mais qualquer coisa, Mira entrou na frente dele, protegendo Nita com seu próprio corpo. Vocês não entendem. Ela está lutando contra isso. Precisamos ajudá-la, não condená-la. Mira implorou, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. A multidão estava cega pelo medo e pelo ódio. Desesperada, Nita fez algo inesperado. Usou o pouco controle que ainda tinha sobre sua própria vontade e ergueu o espectro de prata. Uma onda de energia percorreu a sala, empurrando a multidão para trás. Saiam daqui, ela gritou com uma voz que parecia ser um misto da sua e do demônio. Se não forem embora, não poderei controlar o que vai acontecer. A energia do espectro de prata foi suficiente para assustar a multidão, que começou a recuar lentamente. O pastor, embora relutante, também cedeu, murmurando promessas de que voltariam com mais força. Quando finalmente ficaram sozinhas, Nita desabou, exausta e emocionalmente destruída. Mira a abraçou, sabendo que a situação estava ficando cada vez mais desesperadora. A comunidade, ao invés de ajudar, estava se tornando uma ameaça. E com o demônio ganhando força, o tempo de Nita estava se esgotando rapidamente. O peso da realidade era esmagador, o demônio estava usando a comunidade para quebrar a resistência de Nita. E a cada dia, a linha entre o bem e o mal se tornava mais tênue, deixando-a à beira do abismo, onde a escuridão esperava para consumi-la completamente. A situação de Nita se tornava cada vez mais insustentável. Com a comunidade contra ela e o demônio ganhando força dentro de si, ela sabia que precisava agir rapidamente. Mas cada tentativa de purificação falhava, e o desespero aumentava. Mira, sempre ao seu lado, sugeriu uma solução final e perigosa, um ritual de sacrifício para banir o demônio de uma vez por todas. O ritual exigia um sacrifício humano, algo que Nita e Mira relutavam em considerar. Mas o demônio dentro de Nita estava ficando mais forte a cada dia, e elas sabiam que o tempo estava se esgotando. Havia apenas uma maneira de garantir que o demônio fosse expulso para sempre, e Nita teria que sacrificar a pessoa que mais amava. O pensamento de perder Mira era insuportável, mas Nita não via outra opção. Na noite do ritual, elas se prepararam com uma mistura de medo e determinação. O local escolhido era um antigo cemitério, um lugar onde o véu entre os mundos era mais fino. Cercadas por velas e símbolos antigos, Nita e Mira se posicionaram no centro do círculo de proteção. Mira, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Nita. Se isso é o que precisa ser feito, estou pronta, disse ela com uma voz firme, mas trêmula. Você precisa viver, Nita. Você precisa ser livre.
Nita sentiu uma dor profunda no coração, mas sabia que não podia hesitar. Com o espectro de prata em uma mão e uma adaga cerimonial na outra, ela começou a recitar as palavras do ritual. A atmosfera ficou pesada, e um vento gélido percorreu o cemitério, apagando algumas das velas. Quando as palavras finais foram pronunciadas, o demônio se manifestou com toda a sua fúria. A figura grotesca apareceu diante delas, os olhos brilhando com malícia. Você acha que pode me derrotar com um sacrifício? Ele zombou. Eu sou o Eterno. Eu sou o caos. Você nunca será livre de mim. Nita, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Mira uma última vez. Perdoe-me, sussurrou. E então, com um grito de dor e determinação, cravou a adaga no coração de Mira. O grito de Mira ecoou pelo cemitério, misturando-se com um grito ensurdecedor do demônio. Uma explosão de luz emanou do espectro de prata, e Nita sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, expulsando a escuridão que a consumia. O demônio foi sugado para dentro do espectro, sua forma se desintegrando em uma tempestade de sombras. Quando a luz finalmente se dissipou, Nita caiu de joelhos ao lado do corpo sem vida de Mira. A dor de sua perda era insuportável, mas sentia que o demônio havia sido banido de sua alma. O espectro de prata, agora rachado e sem brilho, caiu de suas mãos, sem vida. Nita permaneceu no cemitério até o amanhecer, chorando e lamentando sua amiga. A sensação de liberdade era amarga, marcada pelo sacrifício final. Ela sabia que a comunidade nunca entenderia o que aconteceu, e que ela teria que carregar o fardo da culpa pelo resto de sua vida. E assim, com o coração partido e a alma marcada, Nita se levantou, pronta para enfrentar um novo dia. Sabia que a batalha contra o mal nunca terminaria realmente, mas naquele momento, sentia que havia dado tudo de si para proteger aqueles que amava. Meses se passaram desde o sacrifício de Mira, mas a cicatriz emocional em Nita nunca se fechou completamente. Ela deixará a cidade, incapaz de suportar os olhares acusadores e as lembranças dolorosas que assombravam cada esquina. Mudou-se para uma pequena vila onde ninguém a conhecia, na esperança de recomeçar sua vida. Nita tentou reconstruir sua rotina, mas as noites eram longas e solitárias. Sonhava frequentemente com Mira e a batalha contra o demônio, acordando no meio da noite, suada e tremendo. As sombras que antes pareciam ter desaparecido agora espreitavam novamente, sussurrando na escuridão. Um dia, ao caminhar pela floresta próxima à vila, Nita encontrou uma cabana abandonada. Algo nela parecia estranhamente familiar, como se a chamasse. Ao entrar, encontrou uma sala cheia de símbolos antigos, parecidos com os que usará no ritual. No centro, havia um pedestal com um livro empoeirado. O livro, ao ser aberto, revelou-se um grimório antigo, contendo rituais e histórias de batalhas contra forças malignas. Nita sentiu uma conexão imediata com os relatos, como se estivesse destinada a encontrá-lo. Entre as páginas, encontrou uma referência a um ritual de ressurreição, um rito proibido que poderia trazer de volta uma alma sacrificada. A ideia de trazer Mira de volta a encheu de esperança e medo. Sabia que mexer com essas forças era perigoso, mas o vazio deixado pela amiga era insuportável. Passou dias estudando o grimório, preparando-se para o ritual. Precisaria de ingredientes raros e precisos, e cada um exigia uma jornada perigosa e solitária. Finalmente, na noite do solstício de inverno, Nita reuniu todos os componentes e voltou ao cemitério onde tudo havia terminado. Traçou os símbolos no chão, acendeu as velas e começou a entoar as palavras antigas. A atmosfera ao seu redor mudou, ficando carregada de uma energia densa e pulsante. À medida que o ritual avançava, o vento começou a uivar, e a terra tremeu sob seus pés. Nita sentia a presença de Mira se aproximando, mas também algo mais, de uma escuridão familiar, uma sombra que nunca havia realmente desaparecido. O demônio, mesmo aprisionado no espectro de prata, ainda tinha uma conexão com ela. Quando o ritual chegou ao clímax, uma figura começou a se formar no centro do círculo. Mira, pálida e etérea, surgiu diante de Nita. Mas havia algo errado. Os olhos de Mira estavam vazios, sem a luz e a vida que Nita lembrava. Antes que pudesse reagir, uma voz gutural ecoou. Você realmente pensou que poderia me afastar para sempre?
A voz do demônio ressoou, preenchendo o ar com uma malícia gélida. Agora, você trouxe de volta o que mais temia. Mira, ou o que restava dela, avançou lentamente, a sombra do demônio evidente em seus movimentos. Nita recuou, percebendo seu erro terrível. O ritual havia trazido não apenas sua amiga, mas também a escuridão que sempre a perseguira. O confronto final foi rápido e brutal. Com lágrimas nos olhos, Nita usou o último fragmento do espectro de prata para destruir a figura diante dela, libertando a alma de Mira e selando o demônio de volta nas profundezas de onde viera. Quando a luz da manhã finalmente iluminou o cemitério, Nita estava sozinha, exausta e marcada para sempre. Sabia que a batalha contra o mal nunca terminaria realmente, mas naquele momento, sentia que havia feito tudo ao seu alcance para proteger as almas daqueles que amava. Nita deixou o cemitério com uma nova determinação. O legado sombrio do demônio ainda assombrava seu passado, mas ela estava disposta a lutar contra qualquer sombra que surgisse. Porque agora, sabia que a verdadeira força estava em nunca desistir, mesmo quando confrontada com os piores horrores imagináveis. O que ela não sabia era que agora ela era o receptáculo do demônio e de sua maldição. De maneira ardilosa o demônio fez com que ela acreditasse que ela estava salvando as pessoas, mas na verdade ela estava apenas fazendo o trabalho sujo e condenando todos à sua volta, deixando o demônio cada vez mais forte. Se você gostou da história sombria de Nita, onde o terror e a coragem se entrelaçam em uma batalha épica contra o mal, então você está no lugar certo. Se inscreva agora e não perca nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Junte-se a nós para explorar o desconhecido. Inscreva-se e torne-se parte de nossa comunidade de amantes do terror.